Bora direto para as notícias. Quero começar falando sobre Lautaro Dias. O atacante argentino de 27 anos de idade já foi pretendido pelo Ceará, pelo Grêmio, foi sondado, especulado, sugerido ao São Paulo, mas se acertou mesmo é com o Santos. Martelo batido nesse domingo, ele vai por empréstimo de uma temporada. O Peixe paga 100% dos salários do Lautaro e uma pequena compensação financeira ao Cruzeiro, que no primeiro momento tentava vender o jogador. Recuperando o investimento de 16 milhões de reais, o Cruzeiro percebeu que essa proposta não viria e acabou topando negociar o atleta nessas condições. Lautaro que ganha 600 mil reais por mês. Só para completar, é importante lembrar que Alexandre Matos, executivo de futebol do Santos, é o mesmo que havia contratado o Lautaro do Independiente Del Valle na temporada passada. Argentino que foi muito bem no Equador, mas com a camisa do Cruzeiro foi perdendo espaços. Nessa temporada, por exemplo, foram só 75 minutos jogados nos últimos 3 meses, especialmente desde a chegada de Leonardo Jardim. O Lautaro perdeu muito espaço. Ele não é titular desde 28 de maio no confronto contra o União Santa Fé na Sul-Americana. Vamos juntos com as quentes do dia neste domingão, um final de semana maravilhoso para o torcedor do Cruzeiro. E neste domingo teve o Cruzeiro fazendo a história no Campeonato Brasileiro Feminino. O Cruzeiro perdeu para o Palmeiras no Independência, diante de mais de 13 mil torcedores, mas garantiu vaga na final do Campeonato Brasileiro Feminino pela primeira vez. O gol foi marcado pela Marília. O Cruzeiro até levou um certo susto, não foi um grande dia da goleira Camila, mas o Cruzeiro acabou, pelo resultado em São Paulo, garantindo esta classificação e agora é enfrentar o Corinthians. O Cruzeiro, pela primeira vez, vai disputar a Copa Libertadores Feminina. E aí, vamos torcer muito, mas antes tem os 2 duelos da final diante da equipe do Corinthians. Copa Libertadores Feminina, na próxima temporada, o Cruzeiro estará juntamente com o próprio Corinthians e a expectativa é de uma grande final, 2 jogos, o primeiro, mando do Cruzeiro, o segundo, comando do Corinthians. O time feminino do Cruzeiro, então, fazendo história e chegando à finalíssima pela primeira vez. O Domingão teve uma rodada muito positiva para o Cruzeiro, com tropeços de Flamengo e Palmeiras, além de outros resultados importantes. Por quê? O Flamengo empatou em casa com o Grêmio. Tem 47 pontos em 21 jogos, um jogo a mais que o Cruzeiro, um jogo a menos que o Cruzeiro. Cruzeiro assumindo de novo a vice-liderança, com o empate do Palmeiras diante do Corinthians. Cruzeiro com 44 pontos em 22 jogos, tem 2 jogos a mais que o Palmeiras. Palmeiras tem 43 pontos em 20 jogos. O Bahia foi goleado pelo Mirassol. Bahia é o quarto com 36 pontos. O quinto é o Botafogo, que na rodada derrotou a equipe do Red Bull Bragantino. O Botafogo tem 35 pontos. O Mirassol é o sexto, também com 35 pontos. E em relação ao sétimo colocado, naquela briga por vaga na Copa Libertadores, o sétimo é o São Paulo, que o Cruzeiro venceu. São Paulo tem 32 pontos, o Cruzeiro abre 12 pontos de vantagem em relação ao sétimo colocado, o Fluminense. Empatou com o Santos e o Ceará foi derrotado pelo Juventude. Então, dos 10 primeiros colocados, apenas Cruzeiro, Botafogo e Mirassol venceram na rodada. Uma rodada muito importante para o Cruzeiro e em termos de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai voltar a jogar no dia 15 de setembro, uma segunda-feira, 8 horas da noite, em Salvador, o duelo diante da equipe do Bahia. Bahia que tomou uma sapecada, hein? Com o time titular e tudo, foi goleado pelo Mirassol, em Mirassol, por 5-1, baita campanha que faz a equipe do Mirassol, comandado por Rafael Guanais. Cruzeiro, então, passou aí um final de semana perfeito, com mais 2 dias de folga para os jogadores, a retomada dos trabalhos na quarta-feira na Toca da Raposa 2, segunda e terça de folga para os comandados de Leonardo Jardim. E uma folga mais do que merecida, depois do Cruzeiro emplacar aí 3 vitórias consecutivas, vitória sobre o Inter, vitória na Copa do Brasil sobre o Atlético Mineiro e a vitória diante da equipe do São Paulo. Mas é uma semana movimentada, por quê? Lautaro Dias está a caminho do Santos.
O Cruzeiro recebe uma compensação financeira pelo empréstimo do jogador. O Santos assume todos os custos para ter Lautaro, o custo mensal, e o que vai definir ainda é que tem uma possibilidade do empréstimo ser de 1 ano e meio. 1 ano já está definido, mas tem a possibilidade de ser de 1 ano e meio até o final de 2026. Vamos acompanhar. O jogador deve viajar aí nas próximas horas para estar em Santos, fazer os exames médicos e assinar contrato. Lautaro Dias, então, sendo emprestado pelo Cruzeiro. E uma semana movimentada porque o Cruzeiro vai receber Kenny Arroyo. Toda a documentação sendo trocada. O jogador, ele até terça-feira estará na Toca da Raposa 2. E é importante a gente dizer o seguinte: terça-feira a janela se encerra, dia 2 de setembro. E o que precisa acontecer? Não necessariamente o nome do Kenny Arroyo precisará estar no bid, mas sim o Cruzeiro com o Besiktas iniciando todo o processo de transferência no famoso TMS, que é o sistema de transferência da FIFA, com aquele ITC, né, o Certificado de Transferência Internacional. Claro que o Cruzeiro conseguiu acertar os últimos detalhes com o relógio no tempo limite, mas vai dar tudo certo e o Kenny Arroyo será anunciado pelo Cruzeiro ao longo desta semana. Claro que precisa primeiro chegar a Belo Horizonte, fazer os exames médicos, vai assinar contrato. Informação, inclusive, que a gente tem é que o contrato será de 4 temporadas e meia, 4 anos e meio, e o Kenny Arroyo fez um esforço muito grande, além, claro, da diretoria do Cruzeiro, no poder de convencimento ao Besiktas. O pedido do clube turco, ele foi sendo alterado à medida em que cada notícia ia saindo. Então começou em um valor, subiu, pelo menos umas 3, 4 vezes, mas em termos de valores foi tudo acertado no dia de ontem e agora é só aguardar os últimos trâmites aí, incluindo a chegada do atleta a Belo Horizonte. Até terça-feira, repito, estará na Toca da Raposa 2. É um processo também de saída da Turquia até a chegada a Belo Horizonte que demanda aí algumas horas, né? Mas vai dar tudo certo, todo mundo bem confiante e o Kenny Arroyo quis muito, fez muito esforço para vir para Belo Horizonte, para deixar a Turquia, mediante aí a tudo que foi conversado com o departamento de futebol do Cruzeiro, chefiado aí nessa busca pelo scout, pelo Joaquim Pinto. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.